Olá, pessoal. Deus abençoe a todos. Me chamo Anderson, estou aqui na Igreja Batista Betel, aqui, ó, tá bom? Igreja em que pastoreio há 25 anos. Dessa feita, eu quero fazer um vídeo um pouco mais longo para tratar de um assunto que parece ser um assunto batido, porém, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Acredito que esses vídeos mais longos quase não têm visualizações. Mas a intenção aqui é que em algum momento, em alguma ocasião, alguém possa se deparar com esse vídeo e ser abençoado por ele, tá bom? O irmão Rafael me pediu a respeito, que eu falasse a respeito do batismo, e alguém que porventura venha parar aqui nesse vídeo, acha que esse assunto está só apenas relacionado àqueles que ainda são novos na fé e que precisam ser batizados. Porém, o assunto batismo, ele envolve muitas questões que estão relacionadas aos que estão novos na fé, aos cristãos, né? Fiz aqui um paralelismo, né? Aos cristãos já antigos na fé, né? Como também as pessoas não cristãs. E envolve muita teologia bíblica, muito conhecimento bíblico, e aconselho a você pegar sua Bíblia aí, seu caderninho, né? E como eu costumo dizer, de uma maneira bem lacônica, eu quero externar aqui algumas questões a respeito do batismo, tá bom? Basicamente, a Bíblia fala de 6, 7 batismos aí. Não vou lembrar todos agora, mas por que tanto batismo aparece na Bíblia? Sabemos que a linguagem bíblica é uma linguagem assim muito abrangente, né? Então, cada palavra ela tem diversas vertentes. Por exemplo, a palavra batismo, ela pode significar molhar, imergir, mergulhar, entendeu? Aspergir. Então, uma mesma palavra, bapto, ela tem diversas designações. Por isso que vai aparecer vários tipos de batismo na Bíblia, tá bom? Batismo fala de mergulho, batismo fala de molhar, batismo fala de aspergir, né? De se limpar e etc. Então, todo contato com a água envolve a palavra bapto, batismo, entendeu? Por isso que você vai ver vários batismos na Bíblia. Batismos estes que são literais e batismos que são figurados, que têm uma representação espiritual. Porém, o batismo que o irmão Rafael me perguntou aqui é o batismo em águas, o batismo cristão, né? O batismo que tem a ver com o novo nascimento. Para tal, nós vamos partir aqui do capítulo 3, que é um texto bastante conhecido, né? Só para desmistificar algumas questões que estão relacionadas ao batismo de Jesus, né? Que nos chamam a atenção. Em Mateus, capítulo de número 3, né? Fala da pregação de João Batista, que ele estava pregando, e você pode ler o texto inteiro, eu estou correndo aqui contra o tempo, para o vídeo não ficar tão longo assim. Mas o capítulo 3 de Mateus fala da pregação de João Batista. Eu quero ler alguns versículos. Versículo primeiro, por exemplo: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Essa mensagem de arrependimento era uma mensagem que levava as pessoas a refletirem a respeito da sua conduta, né, dos seus pensamentos e comportamentos pecaminosos, e isso preparava o coração do povo para receber o Messias. Então veja a conexão aí, arrependimento e salvação. A pregação do João Batista era um precursor, era abrindo espaço no coração das pessoas para receber o Messias. A pauta era arrependimento. Seguindo, João começa a batizar ali no deserto da Judeia, né, nas águas turvas do Jordão, quando de repente João começa a falar aqui no versículo 11 a respeito do Messias. Olha o que ele fala:
Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará, olha aí, ele diz assim: eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Né? A tradução que diz assim, Espírito Santo e com fogo, é uma tradução não tão aconselhável, mas é Espírito Santo e fogo. Por quê? Porque João está falando ali para pessoas, digamos, uma linguagem mais corriqueira, uma linguagem mais atual, né? Mais odierna. João Batista está pregando para os crentes e para os não crentes, né? Para os crentes, eles vão ser batizados com o Espírito Santo. Com fogo, eles vão é uma referência ao inferno. Então, eles vão ser lançados no inferno, né? Por quê? Porque é um lago, né? A Bíblia fala de um lago de fogo. Se eles são jogados ali, se eles são imersos ali, isso é um tipo de batismo. Lembra da palavra bapto? Mergulhar, imergir, aspergir, Então, a palavra batismo com o Espírito Santo e fogo, para alguns teólogos, tem essa conotação. Eu, por exemplo, acredito nessa perspectiva, né? Então, crentes serão batizados no Espírito Santo, por Jesus Cristo. E não crentes, aqueles que rejeitam a Jesus e querem viver, né, deliberadamente no pecado, serão batizados ou serão lançados no inferno. E aí, quando João Batista está pregando que ele não é digno de desatar suas alparcas e etc, etc, o que é que acontece? Aparece Jesus. E Jesus aparece na hora que João está discursando e batizando as pessoas, chamando elas de raça de víbora, né? Não todos, ele estava dirigindo a sua palavra de raça de víbora para aqueles que de fato estavam agindo como víboras. E aí aparece Jesus, no versículo 13, por esse tempo dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de ser batizado por João. Mas quando João viu Jesus vindo na sua direção, ele começou a dissuadi-lo. Dissuadi-lo significa tentar convencer Jesus de não ser batizado por ele, porque João Batista sabia que Jesus é o próprio Deus encarnado. E aí Jesus disse, no versículo de número 15, mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, para assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus, né? Então João admitiu. Quando Jesus disse assim, é necessário que a gente cumpra a justiça de Deus, justiça aí é o plano da salvação, é o plano que inclui Jesus morrer, mas antes de morrer pelo homem, ele passar pelos mesmos processos que um homem haveria de passar para ser salvo salvo por Deus, posteriormente salvo por Deus em Cristo Jesus. Então o batismo faz parte desse processo. E aí João batiza Jesus, e aí vocês sabem que o céu se abre, uma voz vem do céu: este é meu filho amado. O Espírito Santo vem sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, simbolizando ali, né, o ministério de Jesus, o enchimento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, porque Jesus naquele momento ele está na condição humana. Mas por que Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, não havia pecado, não tinha necessidade de ser batizado? Por que ele passou pelo batismo? Então, eu tenho que correr aqui contra o tempo, então vamos lá falar. Jesus, ele é batizado porque ele vem representar o ser humano. Ele vem na figura humana, ou ele veio na figura humana. Por quê? Porque o diabo derrubou o primeiro homem, Adão. Adão pecou, Adão falhou. A Bíblia diz em Romanos que Jesus, ele é o segundo Adão e o último Adão. Entendeu? Ele vem para representar os seres humanos. Adão falhou, Jesus é enviado por Deus para cumprir esse plano de Deus, a fim de que os homens fossem salvos. Mas Jesus tinha que viver como ser humano. Então Jesus se batiza para se identificar com o ser humano, para se identificar com a natureza humana. Lembrando que a Bíblia diz que nele não havia pecado algum, mas ele precisava vivenciar aquele momento, porque ele estava numa condição humana e ele precisava
exatamente de se identificar conosco, para que o processo da salvação, né, o plano da salvação fosse estabelecido. Esse é o primeiro ponto. Jesus não se batizou porque Jesus tinha pecado. Jesus se batizou para nos dar exemplo, para se identificar conosco, para cumprir o plano de Deus como um homem, tá bom? Essa é a nossa primeira parte, né, a respeito do batismo. Outra coisa muito importante sobre o batismo. O batismo, ele é feito, né, em águas. Isso é claro, porque a palavra batismo significa mergulhar, imergir, aspergir. Algumas igrejas, como a igreja presbiteriana, batiza por aspersão, que é jogando água na cabeça, né? Os batistas, por exemplo, são chamados de batistas porque exatamente eles batizam mergulhando as pessoas em água. Não importa se seja num rio, se seja numa piscina, se seja em um batistério, como todas as igrejas batistas têm. Desde que as pessoas sejam imersas, né, em águas. Um dos textos pelos quais os batistas se baseiam, né, e nós somos de uma igreja batista, lembrando aos irmãos, é exatamente em Romanos, capítulo de número 6, e verso 4. E tem toda uma simbologia aqui. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele quem? Jesus, pelo batismo na sua morte, para que com Cristo ressuscitássemos dentre os mortos pela glória de Deus, e assim andássemos nós, vivemos nós em novidade de vida. Fomos sepultados. Então o pastor Francisco, pastor da primeira igreja batista, pastor muito antigo, que já dorme no Senhor, ele sempre dizia, e eu guardei isso comigo: quando a pessoa é deitado nas águas, está simbolizando que ele está morrendo, né? Porque você nunca viu um morto em pé, tá bom? Então, deita nas águas, ele está sendo submerso, simboliza que ele está morrendo para o mundo, morrendo para si, morrendo para o pecado. Quando ele é levantado, ele está ressuscitando para Deus, para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, esse capítulo de Romanos 6, verso 4, traz essa conotação de morte e ressurreição pelo batismo. Então, um crente que se batiza, né, pelo que diz esse texto, deixa bem claro que ele está se identificando com Cristo. Lembra que Jesus, ele se batizou para se identificar conosco? E quando você se batiza, ou quando você é batizado, você se identifica com ele. Isso é maravilhoso. Acredito que eu vou ter que gravar mais outros vídeos, né, para isso não ficar tão longo, a respeito de assuntos como esse, tá bom? Que Deus abençoe, mas se você puder compartilhá-lo, assim o faça, para que o reino de Deus cresça mais e mais e pessoas sejam mais abençoadas. Deus abençoe.